Ministérios de músicas e pastorais estão condenando suas almas e padre Pablo Henrique desce o porrete e revela o que muitos andam fazendo dentro da igreja. Se muitos católicos achavam que o padre Pablo Henrique ficaria em silêncio por conta de todo o mau exemplo dado pelos que estão de frente dos trabalhos na igreja, padre Pablo Henrique durante a homilia abre o verbo e manda o recado que deixou muita gente de queixo caído. Mas o que será que o padre Pablo Henrique disse de tão importante para os músicos e pastorais que vai fazer muitos mudarem de comportamento? Fique aí que você vai saber já já, logo após a vinheta. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Saudações a todos, que a paz de nosso Deus esteja com todos vocês. É um imenso prazer ter vocês aqui no canal e eu já peço a sua colaboração para que a mensagem que eu estou transmitindo alcance mais pessoas. Deixe seu like aí que é muito importante, não vai te custar nada, e se na hora do like aparecer hypar, clica nele também para que esse vídeo possa ser mais impulsionado. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, ok? Após uma decadência espiritual dentro das pastorais e movimentos da igreja, padre Pablo Henrique finalmente abriu a boca e desceu a lenha durante a homilia que muitos músicos jamais poderiam imaginar. E se você que está me assistindo tem a verdadeira intenção de salvar sua alma, então acompanhe comigo até o final. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes. Nós temos aí na primeira leitura, na profecia de Amós, aquilo que eu já venho falando há muito tempo sobre a questão do Antigo Testamento, em que o povo oferecia sacrifícios exteriores, animais, que não eram capazes de restabelecer a justiça, por isso que sempre ofereciam animais, mas o povo ainda não entrava no céu. Quem morria esperava Jesus. Mas qual que é o problema? Eles ofereciam os sacrifícios de animais, mas não mudavam o... Então, quando se fala, eu não quero sacrifícios, não tem nada a ver com sacrifícios nossos hoje. Hoje Deus quer nosso sacrifício de amor por Ele. Quando fala no Antigo Testamento sacrifício, está falando de quê? Os animais, o holocausto. Vamos lá ver, ó. Buscai o bem, não o mal. Mas isso serve para nós hoje. Eu disse que hoje o único sacrifício é o de Cristo no altar. E a única forma de participar do sacrifício é você oferecer sua vida em sacrifício junto com... Mas por que o povo não converte hoje? Pela ignorância. O povo não sabe o que é missa, não sabe do sacrifício, não sabe entregar sua vida, não sabe pegar a graça que vem do altar, não sabe se transformar com essa graça da comunhão, não faz uma ação de graças bem feita, não se entrega. Ignorância. Não sabe, né? Quantos e quantos não sabiam nem que faltar a missa domingo era pecado mortal aqui? Quantas pessoas ainda participam de pastorais? E eu digo, gente, participar de pastoral e não participar de missa dominical é galho seco para ser queimado no final, mais fogo ainda. Não tem sentido nenhum, zero. Você vai para pastoral depois que você vem entregar sua vida em sacrifício, né? Também a confissão frequente, tem uns que não confessam há 10 anos, 5 anos, tá aí. Igual se fosse para ver as almas, ia ser aqueles galhos secos andando aí na paróquia, para lá e para cá. Só serve para ser queimado, né? Não tem vida. Tirando, claro, sempre tem a exceção, dos casais de segunda união que se converteram depois, né? Porque tem gente que às vezes casou, não sabia, não conhecia Deus, separa, casa de novo, tem filhos e depois se converte. E a igreja pede para não separar após ter filhos. Então a pessoa, ela fica no estado de impedimento de comunhão e de confissão, mas o coração dela dói, machuca, chora, ela quer, né? Então, essa pessoa não está morta, ela está viva. Ela só não tem acesso à comunhão porque já teve filho e se converteu depois. Então, esses casais de segunda união precisam de muito carinho e recebem a graça extrasacramental. Comunhão espiritual, e Deus pode dar uma graça. Esses
podem estar vivos. Eu conheço muitos que são até muito mais convertidos do que quem vem comungar como se fosse um nada, né? Então, faça o bem, não o mal, para terdes mais vida. A vida, ó o galho seco e a vida. Vos assistirá como Deus dos exércitos assistirá. Odiai o mal, amai o bem. Restabelecei a justiça no julgamento, né? Agora vem, aborreço, rejeito vossas festas, diz o Senhor. Festa aqui são as festas da sinagoga, dos judeus, né? Festa dos tabernáculos, festa da colheita. Não me agradam vossas assembleias de culto. Se me oferecerdes holocaustos, não aceitarei vossas oblações. E não farei caso, aqui está bem explícito, de vossos gordos animais de sacrifício. Aqui na profecia de Oséias, ele já explica bem que são os animais, né? Livra-me de balbúrdia, dos teus cantos. Não quero ouvir a toada de tuas liras. Ó, o Ministério de Música aí. Não quero ouvir. Por quê? Se tiver gente cantando no Ministério de Música que está no pecado mortal, que não confessa, que não tem uma vida, o canto irrita Deus. E sai, né? Livra-me da balbúrdia dos teus cantos. Não quero ouvir a toada das suas liras. Eu quero um coração contrito, que quer se converter, né? Por isso que também na música se fala da unção. A pessoa que é santa, ela não só canta, mas ela unge o povo, né? Claro que Deus também pode usar de uma música ungida e usar um instrumento que às vezes não, né? Como, por exemplo, eu disse outro dia que a gente tem que acolher os pecadores para até fazer leitura, até cantar. Então, aquele período que ela está cantando, ele não se converte, é um período que nós temos que rezar para que se converta. Por isso que é importante cada pastoral, o canto, ter um dia de adoração no mês, rezar um pelo outro, rezar o terço juntos, para que todo mundo se converta, né? Oxalá, se toda pastoral preocupasse que seus membros se convertessem. Quais são as pastorais de Bom Jesus que estão rezando frequentemente? Vamos lá. Reza o terço, faz adoração juntos. Pede para um ajudar o outro, impõe as mãos uns sobre os outros, né? Isso é importantíssimo. Porque a pastoral, o primeiro intuito dela é converter seus membros, olha. Mas a ideia que se passa é a pastoral para fazer alguma coisa. Fazer. A chamada poiesis de Aristóteles. Algo que se faz fora. Mas o mais importante é o que se faz, se constrói dentro. Cada pastoral tem que fazer com que você mude primeiro dentro. Chamada praxis de Aristóteles. Dentro. Mudar sua alma, né? E no Evangelho, Jesus vai para outra margem, na região dos Gadarenos, a Gerasa. Provavelmente uma parte gentia, porque os judeus detestam porcos, né? Os judeus não gostam. Eu não servia para ser judeu, e nem muçulmano, e nem trapista, e nem cartucho. Eles não comem carne nenhuma e o judeu não come porco, né? Graças a Deus. Nossa fé católica pode comer o porquinho, né? Carne de lata, pernilzinho. Como que a gente fica sem? Então, mas os judeus abominavam carne de porco. Por quê, hein? Por que os judeus tinham vários comportamentos? Você vê Levítico lá, vixe Maria, 200 mil rituais, com um monte de coisa que os judeus faziam para se separar dos outros povos. Por quê? Porque a moral ainda não estava desenvolvida. A moral ainda o povo não conhecia, não sabia da moral ainda que Deus queria. Tanto é que Deus tolerava o quê? A poligamia. Deus nunca puxou a orelha de Abraão de ter mais de uma mulher.
Puxou? De Davi. O profeta Natan disse, você que já tinha tantas, queria de Urias ainda? Por que Deus tolerava a poligamia? Porque o povo estava tão longe da moral que Deus foi ensinando progressivamente a fé até chegar na moral em Cristo. Por exemplo, primeiro ensinou a monolatria, que se deve adorar só um Deus. Depois o monoteísmo, que existe só um Deus. Em Isaías fala, não há outro Deus fora de mim. E até chegar na moral, que é o que Amós está falando, ó. Buscai o bem, não o mal. Agora sim, como é que você sabe que um católico, quando eu digo assim, aquele é um católico de verdade, o que vem na cabeça de vocês? Que não come porco? Que põe fitinha na cabeça? O que se vem? Que ele é moralmente top. A pessoa moral, honesta, reta, santa. Sim ou não? Por quê? Porque já foi revelada toda a moral. Ao contrário, né? Então, por isso que os judeus tinham muitos costumes estranhos. Para separar. O separar quer dizer santificar. Deus usava de costumes diferentes do resto dos gentios. E olha só, os 7 filhos da mulher de Macabeus, segundo Macabeus 7, depois vocês leem em casa, morreram esquartejados porque não quiseram comer carne de porco. Graças a Deus eu não era um dos filhos, né? Vamos lá. Vieram ao encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar perto. Eles gritaram, o que tens a ver conosco, filho de Deus? Não existe mais comunhão entre os demônios. Os anjos romperam com Deus para sempre. Porque eles têm intelecto puro. Eles não têm corpo que erra. Então, quando eles foram criados, eles já decidiram, quero Deus, não quero Deus, e é para sempre. Que é algo semelhante às almas que com o corpo até o final da vida, por isso que eu fico tentando, com o ser humano é diferente. Como a gente tem um corpinho que tem sentidos, que é limitado, a gente pode errar. O intelecto não falha por si só, porque é participação do intelecto divino. Mas os sentidos falham. Então, os sentimentos, as paixões. Então, Deus dá um tempo para nós. E é por isso que eu fico sacudindo. Acorda, acorda, antes que você morra. E depois que morrer, é como os anjos. Não volta mais. Se for para o inferno, já era. Né? Então, existe uma ruptura com Deus e os demônios. Tu viestes aqui para atormentar antes do tempo. Os demônios serão precipitados ao inferno no final dos tempos. Agora, eles estão atormentando a gente. O anticristo. Mandando... tá maquinando guerras, doenças, tudo, ideologias contra a igreja. Ora, a certa distância deles estava passando uma grande manada de porcos, e os demônios suplicavam-lhe, se nos expulsas, manda para a manada de porcos. Claro que aqui manada de porcos, na mentalidade judaica, lembra de sujeira, né? Agora, por que os demônios queriam ir para os porcos? Estava possuindo um corpo humano. Os demônios são espírito puro. Eles não precisam de corpo. Por que eles queriam um corpo humano? Por que tem possessão? Exorcismo, tem que fazer possessão. Bem, São Tomás de Aquino diz que o fogo do inferno são por 2 motivos. 1, as paixões do corpo, que antes eram saciadas, orientadas para Deus e saciadas pela graça, nunca mais vão. Então as paixões do corpo se voltam contra você. Certo? Isso é um fogo que vem de dentro, que nunca mais você tem paz. Queima. E a outra função do homem era levar o mundo para Deus. Lumen Gentium, né? Um documento belo do Concílio Vaticano II. A função do leigo, não é que o leigo não sabe nada. O leigo leva o mundo para Deus. Como o leigo foi para o inferno, o leigo não, o ser humano, o padre também tem que levar, né? O mundo que deveria ser
santificado pelo homem se volta contra a pessoa. É fogo também. Então no inferno é um tormento contínuo das paixões contra você e do mundo contra você. Isso gera uma insatisfação eterna. Por isso que, gente, bota na cabeça o trem. Eu estou falando eterno de uma forma análoga, porque eternidade só existe em Deus. Mas é para sempre, né? Para sempre. Gente, tá brincando com fogo. Ontem eu tive que ir lá em outra cidade confessar, porque morro de medo de morrer meio em pecado. Confessa, gente. Sai do pecado. E se você morrer no meio do caminho, você vai ficar com esse tormento do seu corpo e do mundo contra você para sempre. Para sempre. Nunca mais você sai dali. Então, os anjos, antes da queda, eles tinham paz, harmonia. Com a queda, se volta contra eles, não paixões, mas o mundo, a sua existência. Então, os anjos decaídos nunca estão satisfeitos. Por isso que, meio sem sentido, eles possuem o corpo humano, depois caem para os porcos, porque eles ficam atormentados, não tem paz. Nada satisfaz. Os anjos de Deus nunca possuem ninguém, porque a natureza deles é puro espírito. Eles não precisam de corpo. Eles são plenos, puro espírito. Nunca você vai ver um anjo de luz tomar um corpo humano. Porque eles estão saciados, plenos, vivendo a plenitude, o kairos com Deus, que é o que os santos estão vivendo. Kairos, né? Não o cronos, o kairos, a qualidade, cada vez mais, pleno, pleno, pleno. Papa Bento dizia que os jovens acham que o céu é o cronos. Todo dia acorda, bom dia São Pedro, boa tarde, acha que é chato. Né? Tem uns que até falam, eu não vou lá pro céu, não, porque não tem cervejinha, não vou pro inferno. Vai tomar cervejinha no inferno, caboclinho. Vai. Lá o churrasco é você. Você é o churrasco. Viu? Vai pensando que, sei lá, essas piadinhas que vocês contam aí do inferno. Vai contando. Vai, você não converte não, cambada. Vocês verem o que fritar lá no inferno, né? E aí Jesus diz, vai para os porcos. Os homens que guardavam os porcos fugiram, avisou a cidade expulsou Jesus. Ou seja, o povo que prefere a imundície dos porcos. Perdeu dinheiro. Aqui não são os judeus, provavelmente, né? Então os gadarenos aqui. Porque se fossem judeus, não ia importar tanto com porco, não. Né? Mas hoje nós, a pessoa perder aqui tanto de porquinho, a gente pensando os pernilzinhos caindo, né? Mas eles, os judeus, não importariam. Então o povo preferiu os porcos a Cristo. Quantos aqui hoje preferem isso? A lama, o pecado. Quantos? E fica aí o coitado do padre, gritando aí. Né? Acho que vou arrumar aqueles carrinhos de som. Olha o céu. Dá a sua vida, muda de vida. Você senhorinha que está caminhando. Né? É fácil, é de graça, é confissão, missa. Vem. Vamos fazer um carrinho, vamos fazer uma experiência dessa um dia antes. Apesar que já está dando muita confissão, né? Vamos andar aí com as melancias em cima, o povo achar que é melancia. Para nós fazer de vender, não, só para atrair você. Prefere a melancia do que a confissão. Não é? Quem sabe a gente põe também uns pernil de porco em cima. Põe de graça. Não, de graça não é o pernil, não. De graça é a confissão. Hein? Povo. Como que o povo troca tudo toda a salvação por qualquer coisa, né? Como que nós hoje somos bem esse povo que prefere os porcos a Cristo. Que Nossa Senhora nos ajude a levantar a cabeça e olhar para o alto e buscar as coisas do alto. Vinde a mim, vós, né? Comprar sem dinheiro. Isaías 55. Vem, é tudo de graça. Né? Tudo de graça. Deus nos ajude a ser fiel até a morte. Amém.
Meus irmãos, aqui estamos diante de algo que muitos ainda não entenderam sobre o que o Padre Pablo quis dizer, que não adianta realizar inúmeros trabalhos na igreja se o nosso coração não está voltado para o que é mais importante, que é a vida sacramental. Se a gente pegar a vida dos santos, por exemplo, eles foram aqueles que nunca quiseram aparecer, muito pelo contrário, quanto mais eles se escondiam, mais as suas obras eram expostas. Ao contrário de muitos que se esforçam para que seus grupos cresçam, mas que na verdade nem mesmo querem ter uma verdadeira mudança de vida. Mas aí eu quero fazer uma pergunta: será até quando estaremos brincando com as coisas de Deus? Isso que o Padre Pablo disse é muito sério e não podemos adiar para depois. Quantas das vezes já recebi relatos de pessoas aqui nos comentários contando casos de contra-testemunhos de pessoas que estão de frente de pastorais. Isso é de cortar o coração, meus irmãos. E é por isso que precisamos rezar cada vez mais pelos nossos padres e aqueles que estão de frente dos trabalhos na igreja. E se você acha que o coordenador de pastoral ou movimento precisa dar testemunho de sua vida, deixe aqui sua opinião nos comentários, ok? Não esqueça também de dar o seu like e, se aparecer o botão de hypar, clica nele também e compartilhe esse vídeo com seus parentes e amigos para que mais pessoas conheçam nossa fé católica. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!